Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para a nossa segunda aula do nosso terceiro módulo, onde eu irei te dizer estratégias para você realizar a sua prova online com sucesso. Então, se você quer saber mais sobre esses segredos, vem comigo. Pois é, gente, com toda a modernidade e as tecnologias ao nosso favor, podemos realizar as nossas provas à distância, em casa mesmo, de maneira online, através do nosso celular ou computador. Porém, aquele medo que possuímos em relação à avaliação nunca passa, né? As coisas mudam, a gente não precisa mais fazer provas apenas dentro de uma sala de aula, sendo observada ali pelo professor. Porém, aquele medinho, aquele pânico que dá no nosso cérebro quando se fala de avaliação nunca passa. Então, eu estou aqui para tirar todo o seu medo e te mostrar alternativas e estratégias para você conseguir realizar uma avaliação com muito sucesso, sem nenhuma dificuldade, tirar aí ótimas notas e cada vez mais avançar em sua jornada acadêmica. Então, se você quer saber esses pontos, continua no vídeo e vamos lá! E você, como acadêmico, estuda aí com todo prazer os conteúdos e assuntos que o seu professor te passa em relação à profissão que você escolheu para a sua vida. Porém, você pode estar pensando: para que eu preciso fazer uma avaliação? Se eu já li o conteúdo, se eu já sei, eu não necessito de realizar uma avaliação. Porém, precisamos saber que a avaliação tem um sentido, que é de te fazer refletir e pensar sobre aquele conteúdo que você acabou de estudar, pois ela é bem importante para colocar em prática todo o nosso conhecimento adquirido acerca ali da profissão que iremos exercer futuramente. Então, esse é o objetivo, não é somente para te dar a nota ali ou para o professor simplesmente te julgar o que você sabe e não sabe. Não. A avaliação vai servir muito mais que isso, ela vai te fazer ter um pensamento mais crítico acerca daqueles assuntos, como também te fazer refletir, como também ajudar ao professor a elaborar novas metodologias que te façam ensinar. Se um professor que sempre aplica a mesma metodologia nas provas em uma turma e os alunos sempre se saem mal, por mais que aqueles alunos pareçam ser interessados e sempre estão em busca de estudar, mas quando chega nas provas é uma negação, todo mundo fica ali abaixo da média. Isso pode fazer o seu professor refletir ou até mesmo a gestão daquela faculdade pensar sobre o modo que aquele professor está ensinando, pois ele pode estar ensinando de uma maneira ok, porém na hora de elaborar a prova ele não está conseguindo fazer com que seus alunos entendam aquele assunto. Então não vai depender apenas de você, mas também do seu professor te dar ali uma prova de fácil entendimento para que você consiga, responder de maneira tranquila, de acordo com aquilo que você já estudou. Então, além de te avaliar, também vai avaliar ali a metodologia do seu professor. E a primeira coisa que precisamos ter em mente para realizar uma avaliação com sucesso é você saber que uma nota não vai determinar o seu conhecimento intrínseco. Ou seja, você pode ter aí aprendido internamente, porém, quando vai repassar para alguém ou até mesmo vai repassar ali a resposta para a sua prova, você não consegue se expressar, você não consegue explicar aquele assunto. Então, uma nota não vai determinar aquilo que você conhece. Na sua mente, você pode ter todo o conhecimento acerca daquele assunto, você pode colocar em prática tranquilamente. Porém, na hora que você vai passar ali para a prova, você acaba que não consegue de maneira nenhuma. E agora eu vou te dizer estratégias para fazer com que você consiga repassar o seu conhecimento tanto para a avaliação como também para as outras pessoas e colocar em prática sem nenhuma dificuldade. E para que isso aconteça, é super importante que você saiba expressar o seu conhecimento, como também saiba se expressar. Então tenha em mente que na hora de uma prova você vai ali colocar para fora tudo aquilo que está guardadinho aí na sua mente e você precisa dar essa abertura de conseguir se expressar. Eu sei que não é fácil essa questão de se expressar, porém você tem que sempre estar colocando isso em prática na hora das avaliações e até mesmo apresentações de trabalho, pois
Pode ser que você saiba tudo, mas você não consegue colocar para fora. Então você precisa ir exercitando isso. Não tenha medo de pensar, não tenha medo de refletir sobre aquilo que você está precisando desenvolver naquele momento. Então pensa, reflete, seja crítico na hora de você realizar as suas avaliações, pois assim você consegue tirar todo o seu conhecimento para fora e assim responder a sua prova tranquilamente. Mas também não fique preso somente naquilo que o professor te dá para estudar. Pode ser que você esteja em uma faculdade EAD, tem ali o livro e você apenas estuda ele e não busca saber por fora. Então o seu conhecimento fica muito limitado a um conteúdo só. E possa ser que o seu professor elabore uma questão que envolva ali um conhecimento mais à parte daquele livro, e quando você vai responder, você diz, isso não estava no livro, então não sei responder, sendo que é o mesmo assunto, só muda ali um pouco, só sai um pouco ali da zona de conforto que você estava tendo ali no seu livro. Então sempre pesquisa por fora. E como você poderia fazer isso? Você pode pesquisar vídeos no YouTube sobre aquele assunto, você pode assistir às aulas gravadas da sua faculdade, porque eu sei que muita gente só lê o livro e não assiste às aulas ou os vídeos ali indicados pela faculdade na trilha de aprendizagem. Então sempre explora o máximo que você puder sobre cada assunto. Toda faculdade EAD tem ali uma trilha de aprendizagem no AVA, onde vai te contar um pouquinho sobre a disciplina de maneira mais resumida e vai te dar indicações ali de artigos, de vídeos, de outros autores com a mesma temática, porém de maneira mais abrangente. Então sempre pesquisa mais do que o necessário, pois assim você vai adquirir muito mais conhecimento, você vai ter mais autonomia acerca daquele conteúdo. Outro ponto super importante é você se organizar para estudar e não estar estudando aí em cima da hora. Então sempre tenta seguir aí um cronograma. Se você sabe que a sua avaliação é dia tal e você precisa estudar tantos capítulos do livro, já se organiza, como por exemplo, na minha faculdade eu tinha prova toda semana e toda semana eu tinha que ler uma unidade do livro. E essa unidade era dividida em tópicos, onde eu sempre lia ali um tópico por dia, geralmente era de 3 a 5 tópicos, então eu sempre tentava ler um tópico por dia, pois assim dentro de uma semana eu conseguia concluir uma unidade tranquilamente e responder ali a minha avaliação. Então sempre se programa aí de acordo à metodologia da sua faculdade. Tem faculdade que você tem que ler todo aquele livro para poder responder, tem outras que é mais dividido, então de acordo aí com o funcionamento da sua faculdade, você se organiza para estudar, mas nunca deixa para responder a prova de última hora ou deixar de ler todo o conteúdo necessário para responder a prova, pois assim vai chegar ali questões que você infelizmente não vai saber por não ter estudado todo o conteúdo necessário e assim vai acabar se dando mal naquela avaliação. Então sempre estuda e se organiza para estudar tudo que deve ser estudado antes da prova. E com isso você vai conseguir responder a sua avaliação quando estiver preparado. E quando você está preparado? Quando você realmente estudou o assunto necessário para aquela avaliação, já fez ali todos os seus resumos. Então, se você gosta de fazer resumos, mapas mentais, realiza tudo isso antes ali do dia da prova para que todo o assunto esteja bem claro aí na sua mente e você consiga responder a prova tranquilamente, sem agonia. Lembrando que não deixa também para responder a prova de última hora. Então é importante você ler todo o conteúdo, porém é importante também você não deixar para fazer aí no último dia de validade da sua avaliação. Pois sabemos que provas online, né, sempre eles estendem ali um prazo maior e você vai deixando. Não, ainda tem tempo e vai deixando. E acaba para responder ali no último dia de validade e possa ser que aconteça imprevistos, como a sua internet cair ou o sistema ficar ali lento, que aconteceu demais comigo. Sempre que eu deixava para realizar a prova no último dia de validade, o site da faculdade ficava muito lento, muito ruim de mexer, porque muitas pessoas deixam para fazer a prova nesse dia e acaba que o sistema fica muito pesado ali, fica tendo muito
muito acesso de uma só vez, e isso pode te prejudicar, pois possa ser que sua prova não consiga ser enviada no tempo e assim você irá reprovar. Então nunca deixa para fazer a prova de última hora, mas se prepara bem antes de realizá-la. E a prova em casa a gente pode até achar mais fácil, pois a gente faz ali no conforto da nossa casa e caso surja alguma dúvida a gente tem ali acesso, a todo aquele conteúdo, como os livros, artigos e resumos que a gente elaborou durante os nossos estudos. Porém, é super importante que você tente não filar, tá bom? Tenta não filar, porque assim você vai ver se você conseguiu realmente adquirir aquele conhecimento ou não. Caso você tire uma nota baixa, é só você refazer a prova e estudar mais um pouquinho naquele ponto que você acabou errando. Então, coloca o teu livro aí bem longe de ti, ou o teu resumo, e tenta responder a prova como se estivesse realmente no polo, onde a gente não pode ter ali nenhuma fila, nenhuma cola, para responder. A gente tem apenas o nosso conhecimento em mente e deve ser colocado em prática. Então, esquece de tudo, senta num local tranquilo para responder a sua prova, que você esteja se sentindo preparado para respondê-la. E por mais que você sinta dificuldade em responder por alguns minutos, só pensar mais um pouquinho que você com certeza consegue, tá bom? Lembrando que deve ser respeitado o tempo limite das avaliações. Tem faculdades que estipulam ali basicamente 1 hora de avaliação e após isso a prova fecha e deve ser entregue. Então, foca aí também no tempo, tenta não perder muito tempo refletindo em uma questão, para você não acabar perdendo a prova toda, tá bom? Você deve pensar aí, refletir nas questões, porém não perde muito tempo. Se você realmente sabe que não vai conseguir responder, passa para outra e vida que segue, porque você respondendo as outras, com certeza você vai tirar uma nota ali na média, e naquilo que você errar, você volta ali no conteúdo, estuda mais um pouquinho, porque na próxima você com certeza vai ter adquirido conhecimento e não vai ter mais dificuldades. Uma coisa que me ajudava muito no dia de responder a minha avaliação era ler os resumos. Os meus livros da própria faculdade já vinham com resumos prontos, então sempre que eu ia responder a prova ali online ou no polo, eu sempre dava uma lida em todos os resumos do livro, pois assim recapitulava na minha mente todos os assuntos. Então você pode estar realizando essa leitura antes ali de realizar a sua prova, seja aí os resumos prontos, ou seja resumos elaborados por você, como os mapas mentais, enfim, aquilo que você utiliza para anotar os pontos importantes. Então você faz uma leitura ali breve, uma leitura rapidinha antes da avaliação, porque assim vai refrescar um pouco na sua mente e você não vai precisar estar colando ou precisando de uma filinha para responder a sua avaliação. E sabemos que as provas são divididas em provas objetivas e discursivas, e na prova objetiva você pode estar aí fazendo a leitura das questões mais de uma vez. Eu sempre fazia isso no meu polo ou em casa mesmo. Quando eu ia responder a avaliação, eu lia ali a questão uma vez, depois voltava nela, lia mais com calma. E caso eu realmente visse que na terceira vez eu não conseguia ainda compreender, eu passava para a próxima questão e depois eu voltava nela. Sempre isso acontece ali na primeira questão, onde você não está lembrando muito bem o assunto, porém no desenvolver ali na leitura das outras questões você vai relembrando todos os assuntos, tudo o que você estudou. É só você voltar no final e respondê-la tranquilamente. Lembrando que é super importante você ler o enunciado como também as questões, pois às vezes você não entende muito o enunciado, mas lendo as questões ali você entende a lógica daquela questão. Então sempre faz a leitura do enunciado e das questões. Se você realmente não entendeu, passa para a próxima e depois você volta. Não precisa seguir uma ordem para estar respondendo a prova, tá bom? A prova ali tem uma numeração, por questão de organização mesmo, mas você, na hora de responder, pode escolher as mais fáceis e deixar as mais difíceis, até porque possa ser que uma questão responda a outra, o que acontecia muito na minha faculdade. Às vezes eu não conseguia responder uma questão e mais na frente tinha um enunciado que respondia aquela primeira questão e assim eu conseguia responder todas sem dificuldades.
Outro ponto na prova objetiva que você pode estar utilizando como estratégia para responder é você selecionar mais de uma questão caso você esteja com dúvida. Então, por exemplo, tem ali o enunciado e se pede qual questão está correta de acordo com aquele enunciado e você pode achar ali que duas está verdadeira, porém só deve ser selecionada um. Mas antes de você passar para o gabarito, você pode estar ali indicando, né, quais as duas que você está mais em dúvida, vai responder no restante da prova. Quando chegar no final, sobrou um tempinho, volta lá e reflete mais uma vez qual você prefere, né? E qual você acha que é a correta. Pois assim o cérebro fica ali no inconsciente pensando naquela questão e acaba que com o tempo relembra e consegue acertar. Então você pode estar aí selecionando, tenta não selecionar mais de duas, mas se você ficou entre duas, marque essas duas, deixa lá no cantinho, vai respondendo as outras e depois você volta selecionando a que você acha mais correta, porque isso funcionava demais nas minhas avaliações, como também nos concursos. Ficar entre duas você sempre fica e no fim você tem que selecionar uma, então possa ser que você acerte ou possa ser que você selecione a errada, porém a outra que você estava em dúvida era correta e assim você percebe que você estava numa lógica, você realmente estava entendendo o assunto, porém só não foi na alternativa correta e isso pode te dar aí até uma alegria maior do que você errasse, né, sem tentar mais de uma alternativa. Uma coisa ótima para você conseguir desenvolver ali a sua prova e responder de forma tranquila é você rabiscá-la. Eu amava rabiscar minha prova, principalmente do polo, né? Porque online eu sempre respondia no computador mesmo, mas o meu AVA tinha a opção de baixar ali a prova. Caso você prefira, quando você for responder a sua prova em casa, você pode imprimi-la, respondê-la ali na folha e depois ir passando as questões para a prova online, né? Para conseguir a sua nota. Porém, no polo, eu ali com a prova em mãos, eu rabiscava tudo. Então é bem importante quando você está lendo ali o enunciado, você vai circulando, vai sublinhando o que a questão realmente requer, porque assim você visualiza melhor o foco principal daquela questão. Como também você pode estar aí escrevendo mesmo, tipo, se você vê que uma questão é falsa, então você pode adicionar ali o porquê ela é falsa, para você ver claramente o porquê você não está selecionando aquela questão. Como também você pode selecionar, destacar, questionar porque você realmente quer aquela questão, você acha que aquela é correta, então você pode anotar. Essa questão é correta, pois isso, isso e isso. Então você pode aí realmente debater com a sua prova, utilizando aí de rabiscos, de sublinhações, de anotações. Não tenha medo de riscar a sua prova, tá bom? Porque o importante mesmo no final é o gabarito. Então a sua prova você pode estar aí fazendo o uso tranquilamente para te ajudar na sua resolução. E falando em gabarito, você precisa prestar muita atenção na hora de passar as questões para ele, pois sempre a gente anota ali na prova, né, as questões, mas o que vale mesmo é o gabarito. Então quando você for passar, vê bem se a questão 1 é a resposta B, se a questão 2 é a resposta C, para você não marcar errado, o que já aconteceu demais comigo na prova do polo. Recebi ali a prova e o gabarito, e no gabarito deveria passar a questão que eu achava que era correta. Às vezes eu ia responder na pressa e acabava que trocava uma questão por outra e acabava perdendo aquela questão, né? Aquela pontuação. Então sempre na hora do gabarito, deixa um tempinho reservado só para ele, como também aí nas provas de Enem, de vestibular, de concurso. Sempre prepara ali um tempinho para responder o gabarito de maneira calma, para você não acabar trocando as questões ou marcar errado, pois o gabarito não pode ser rasurado. Você não pode selecionar ali mais de uma questão, pois assim você acaba perdendo a questão. Muita atenção na hora de responder o gabarito. E agora vamos falar um pouquinho sobre a prova discursiva, né? Que é aquela prova onde a gente deve escrever a nossa resposta de acordo com o que entendemos sobre aquela questão. Um ponto super importante é você ler e reler
a questão quantas vezes necessária, para assim você conseguir realmente ver ali de maneira clara o que aquela alternativa deseja. Então você pode estar ali rabiscando, assim como na objetiva, circulando o que realmente se quer, e sabemos que quando se trata de escrita, a gente sempre tem dificuldade nas primeiras palavras. Então, uma dica super importante que você pode estar utilizando é você começar afirmando a questão. Se no anunciado tem se pedindo, por exemplo, cite os principais educadores que fundaram a educação no Brasil. Então, você pode estar ali começando a sua redação desta maneira. Os principais educadores para que a educação no Brasil acontecesse foram. E assim você já vai ter um início, o restante da redação irá ficar mais fácil para você. Pode ter certeza, eu sempre utilizava isso nas minhas provas discursivas, sempre mudando um pouquinho, mas eu sempre pegava ali a questão principal que se pedia naquela alternativa e utilizava como afirmação no começo da minha resposta, para assim desenvolver o assunto para iniciar a sua redação. E para você tirar uma nota boa na sua prova discursiva, é você escrever o máximo que você sabe sobre aquele assunto, lembrando que deve ser algo real, tá bom? Não vai inventar algo que você acha que é na sua mente sobre aquele assunto e vai colocar, não. Mas escreve tudo aquilo que você sabe, até mesmo se você tirou de outros livros, né? Então você pode estar utilizando, como também pode estar utilizando na sua discursiva embasamento teórico, como aí dando exemplos de citações, utilizando de autores para afirmar aquela sua questão, e dados se você tem aí em mente que realmente aqueles dados existem, então vocês podem estar utilizando como embasamento para a resolução da sua questão, pois o professor vai ver que você está bastante envolvido naquele assunto e realmente estudou e realmente entende. Então sempre utiliza aí, como por exemplo, se você está falando sobre a educação de jovens e adultos, então se pede ali para explicar um pouquinho sobre ela, você pode explicar, né, a educação de jovens e adultos é assim, assim, assim. Um dos principais pioneiros que tivemos aí para percussão da educação de jovens e adultos no Brasil foi Paulo Freire, um autor que fez isso, isso e isso. Então você pode estar utilizando sempre aí de embasamento teórico, de fundamentações para incrementar ainda mais a sua redação e conseguir uma ótima nota. E sempre que você for realizar uma resposta de prova discursiva, você deve realizá-la em um rascunho, tá bom? Na minha faculdade, quando era no polo, eu recebia um rascunho e em casa, quando eu ia responder online, eu respondia primeiramente no caderno, né, de forma escrita ali, para depois realmente passar a questão completa para o computador para ser enviada. E quando você estiver fazendo esse rascunho, você pode estar incrementando ali, ou até mesmo trocando ali a ordem das informações, conforme você achar melhor, para que a sua resposta fique o mais coerente possível. Você não precisa escrever de primeira e já escrever tudo perfeito, tudo ok, não, vai escrevendo, e se você vê que aquele ponto ficar melhor embaixo, então você coloca. Se aquele ponto final ficar melhor no início, você coloca. Como também você pode fazer de maneira simples, né? Tudo aquilo que vem na sua mente acerca daquele assunto, e depois você só vem adicionando as coesões, coerências. Também toma muito cuidado nessa questão de ortografia. Busca sempre responder e escrever as palavras de maneira correta, adicionando as pontuações, adicionando ali as margens, letras maiúsculas no começo das frases, e quando for escrever nomes próprios, por exemplo. E quando você concluir aquele rascunho, você pode vir relendo e vendo o que você pode melhorar, o que você vê que não está acrescentando, então você pode estar ali retirando, ver se realmente está escrito de maneira correta, e só assim você passa ali para o gabarito, para aquela folha final, né? Onde você vai fazer o envio para a sua faculdade, para o seu tutor fazer a leitura e te dar a nota. Então sempre faz toda essa elaboração, segue todos esses passos antes de realmente concluir ali a sua redação e enviá-la, pois pode ser até que você você respondeu de maneira correta, mas não escreveu com coesão e coerência, faltou as pontuações, então o seu tutor vai acabar
lendo errado, vai acabar entendendo errado. Então é super importante, tanto que você saiba sobre o assunto, mas também saiba repassar ali para o seu professor. Então tenta repassar aquela resposta da maneira mais clara possível, que qualquer pessoa que pegar aquela resposta venha entender sobre aquela questão que está sendo pedida para ser respondida. E essas foram as dicas e estratégias que vocês podem estar aplicando aí, tanto na sua prova online como no polo, e como também na sua prova objetiva ou discursiva. Então você pode estar aplicando todas elas, vai colocando em prática, não tenha medo de responder a sua prova, tá bom? Pois ela é só um indicador ali, um instrumento de avaliação do que você pode ou não estar melhorando, para assim adquirir o maior conhecimento possível da sua futura profissão e ser um ótimo profissional. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e te espero na próxima aula. Tchau!